porque o Ministério Público Eleitoral concluiu que Lula ter chamado Bolsonaro de genocida não é um crime eleitoral. Paola Cuenca, ao vivo, traz os detalhes para a gente. Como foi considerada essa fala do petista? Paola. Olha, o Ministério Público Eleitoral, por meio do vice-procurador-geral eleitoral Paulo Branco, se manifestou dentro de um processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de não entender que há um conflito em Lula, o ex-presidente do Brasil, se referir a Jair Bolsonaro, atual presidente da República e que tenta, inclusive, a reeleição nestas eleições de outubro, como genocida. O fato já aconteceu em diversas ocasiões. Tanto é que eu vou lembrar que no início desse mês, o TSE, por meio do ministro Raul Araújo, já havia baixado uma decisão no sentido de que o ex-presidente Lula deveria remover alguns vídeos que estavam publicados nas redes sociais a respeito de um evento ocorrido ainda no final do mês de julho em Guaranhuns, no Pernambuco, quando Luiz Inácio Lula da Silva se referiu a Jair Bolsonaro como genocida. Isso no momento em que ele fazia críticas à condução da pandemia da Covid-19, aos trabalhos para combater a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil por parte de Jair Bolsonaro. A gente já tinha essa decisão. Só que a gente está falando agora de um outro processo. Isso porque o Partido Liberal entrou com uma nova ação junto ao TSE, aí referente à fala feita por Luiz Inácio Lula da Silva em um outro evento ocorrido no início desse mês, dia 3 de agosto, em Teresina, no Piauí. Mais uma vez, o ex-presidente Lula se referiu então a Jair Bolsonaro como genocida, nessas críticas a respeito da condução do combate à pandemia de Covid-19. E nesse sentido, outra ministra que agora é relatora deste novo processo, Maria Cláudia Buchianeri, ela solicitou então o posicionamento do Ministério Público Eleitoral. Paulo Branco, vice-procurador-geral eleitoral, considera que não há um conflito em o ex-presidente Lula se referir a Bolsonaro como genocida. Ele chega a escrever nesse parecer: o cenário político eleitoral apresenta peculiaridades que devem suavizar os rigores na apreciação das palavras usadas pelos atores do processo quando de suas avaliações recíprocas, quando um candidato está justamente falando do outro nesse processo de campanha ou pré-campanha eleitoral. A crítica é componente irrecusável ao discurso político, de importância sempre encarecida para a formação da consciência dos cidadãos, decorrendo daí mesmo a consideração da liberdade, neste sentido da liberdade da expressão, para as fórmulas como indispensável para a democracia. Ele ainda diz que a esperada insatisfação dos alvos das críticas não supera os benefícios que a liberdade ampla promove, induzindo um quadro preferencial à mais desinibida franquia à expressão de ideias, convicções, juízos e também descontentamentos. Cabe a gente lembrar que o Ministério Público Eleitoral é intimado, já como praxe, tanto no Tribunal Superior Eleitoral, como a gente vê daí também no caso do Ministério Público Federal, é intimado em ações do Supremo Tribunal Federal para se manifestar, dar um parecer junto a esse processo. Esse parecer agora de Paulo Branco deve ser analisado então pela ministra Maria Cláudia Buchianeri do TSE para que ela possa tomar a decisão a respeito desse pedido do Partido Liberal. O Partido Liberal pede mais uma vez para que os vídeos que já estão publicados nas redes sociais em que o ex-presidente Lula chama Jair Bolsonaro de genocida sejam removidos e que também uma multa possa ser aplicada ao ex-presidente da República. Eles afirmam que o ex-presidente Lula fez uma propaganda eleitoral antecipada e também fez ali uma ofensa à honra do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesse sentido, ainda cabe agora essa análise, mas chega a ser até interessante a gente perceber como existe até essa divisão de entendimentos dentro desses patamares superiores de análise, porque a gente não pode dizer que o Ministério Público Eleitoral faz parte do Poder Judiciário, apesar de atuar sempre ali muito próximo, mas de fato a gente tem uma decisão do início desse mês de agosto, em que o ministro Raul Araújo entende que de fato não é possível que Lula chame Jair Bolsonaro de genocida, argumentando inclusive que se trata de um discurso de ódio que não pode ser alimentado nesse período da campanha eleitoral ou até mesmo na pré-campanha eleitoral, quando agora, neste momento, a gente vê o Ministério Público Eleitoral, por meio do vice-procurador-geral eleitoral Paulo Branco, afirmando que se tratam de críticas que acontecem nesse período eleitoral, críticas feitas ao período do governo e que, então, esse rigor que se dá para análise sobre as ofensas, ele deve ganhar um pouco mais de flexibilidade. Vamos aguardar para ver como considera a ministra responsável por esse processo, se de fato vai ordenar que Lula tenha que retirar esses vídeos que já foram publicados e que ele possa, talvez, receber uma multa também por ter se referido a Jair Bolsonaro como genocida.
Pois é, Paola, nos dá a impressão de que, embora as decisões sejam embasadas na lei, por se tratar de várias pessoas que estão envolvidas e que fazem parte do Poder Judiciário, do TSE nesse caso, as decisões passam pelo crivo pessoal subjetivo de uma forma muito fácil, né? E que, às vezes, isso acaba predominando nas decisões. Obrigada pelas informações, Paola. Boa tarde.